Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 9 de junho de 2017. Entenda o vício em jogos, drama de Silvana Lília Cabral, em A Força do Querer. Parte 1. Em A Força do Querer, Silvana Lília Cabral é viciada em poker e essa sua compulsão pelo jogo tem destruído seu casamento com Eurico Humberto Martins, abalado seu relacionamento com a filha, Simone Juliana Paiva, e afetado seu patrimônio. Porém, a arquiteta não reconhece seu vício e finge ter o controle da situação, por isso, não consegue ficar longe do jogo por muito tempo. Em entrevista exclusiva Caras Digital, a psicóloga Marilene Kedi revelou as principais dúvidas e informações sobre vícios em jogos. Quando o hábito pode ser considerado vício, quais as causas e comenta os tratamentos indicados quando o hábito de jogar passa a ser considerado vício. E quanto ele pode ser prejudicial? O hábito de jogar, seja qual for o tipo de jogo, passa a se tornar um vício quando a pessoa perde completamente o controle sobre esse comportamento. Ou seja, jogar é prioridade, o restante, família, emprego, profissão ou saúde, tornam-se secundários. A pessoa vive o jogo, e com isso perde muito dinheiro, e passa a mentir para fugir das consequências das perdas nos jogos. Quais as causas que levam à compulsão por jogos? A gênese da compulsão pode ser genética hereditária, pessoas com transtorno bipolar, transtorno de ansiedade e outros tipos de transtornos mentais apresentam compulsão por jogos, compras e outros. Outro fator importante é o estilo de vida que leva a pessoa a desenvolver um alto grau de estresse e para amenizá-lo desenvolve comportamentos, no caso por jogos, que causam algum tipo de alívio, relaxamento e prazer, tirando-lhe o foco de tudo o que causa estresse e ansiedade. Como ajudar alguém que está viciado e não percebe? O primeiro passo é o diálogo firme, que esclareça e também mostre os prejuízos que esse comportamento está causando na vida da pessoa e na vida de quem convive com ele. Quando o diálogo persistente não é eficiente, é preciso incentivá-lo, se for preciso leva-lo ao psicólogo e psiquiatra. O psicólogo irá ajudá-lo a identificar a causa desta compulsão, principal gatilho esta compulsão, então elaborar, resolver essa questão através da psicoterapia. E o psiquiatra irá medicá-lo para que essa ansiedade e compulsão sejam controladas. Alerto que não é uma tarefa fácil se livrar do vício por jogos, como nenhum tipo de vício. Quando este já está instalado, por isso é fundamental que os profissionais da saúde mental, psicólogo e psiquiatra, estejam envolvidos no controle desta compulsão. Quais os jogos mais comuns de se viciar? E agora com a internet é mais comum pessoas com vício em jogos. Vivemos a geração internet, todos estão conectados, ligados ao mundo virtual, globalizado, com muita tecnologia à disposição de todos. São muitos fatores positivos, mas também existem os negativos. A internet é dinâmica, apresenta muitas possibilidades de jogos, dos mais fáceis aos mais difíceis e perigosos, e todos são viciantes, principalmente quando já existe na pessoa uma tendência à compulsão, ao vício. Por isso, vemos crianças e adolescentes, que ficam o dia inteiro jogando, não dormem, não comem, não fazem nada sem uso da internet. Isso é um vício instalado e muito prejudicial para o desenvolvimento dessas crianças. E vemos também pessoas adultas que se afastam da família e se distraem das suas vidas nos jogos, e quando são questionadas mentem também compulsivamente, tentando negar o óbvio que estão viciadas.
no Manual Prático do Espírita Ney Prieto Pérez esclarece sobre os vícios, entre eles o vício do jogo. O autor inicia citado Livro dos Espíritos pergunta 913 onde Allan Kardec questiona os espíritos entre os vícios, qual o que podemos considerar radical? Já o dissemos muitas vezes o egoísmo. Dele se deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe egoísmo. Por mais que luteis contra eles, não chegareis a extirpá-los enquanto não os atacardes pela raiz, enquanto não lhes houver destruído a causa. Que todos os vossos esforços tendam para esse fim, porque nele se encontra a verdadeira chaga da sociedade. Quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral, deve extirpar do seu coração todo sentimento de egoísmo, porque o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade, e ele neutraliza todas as outras qualidades. Vamos ao encontro de alguns dos condicionamentos e dependências que os seres humanos apresentam mais comumente. Certamente o conhecimento desses vícios nos colocará em confronto com eles e nos dará ensejo a uma aferição de como estamos situados entre os homens em geral. Ninguém, na nossa sociedade, é criticado, ou rejeitado, pelo fato de fumar, beber, jogar, comer bem ou ter suas aventuras sexuais. Tudo isso já foi até mesmo consagrado como natural e, portanto, aceito amplamente como costumes da época. Estamos alheios aos perigos e às consequências que os citados hábitos nos acarretam. Além disso, os meios de comunicação estão abertos, sem restrições, à propaganda envolvente e maciça que induz a humanidade ao fumo, ao álcool, ao jogo, à gula e ao sexo. É inacreditável como a sociedade parece se deixar mansamente conduzir, sem a menor reação coletiva, a tão perniciosos incentivos, difundidos por todos os meios. Esclarece Ney Prieto Pérez que as emoções fortes que dominam os jogadores fazem-nos presas fáceis dos espíritos inferiores, que os conduzem aos maiores desastres. A aceitação sem resistência dos convites de parceiros não deixa sequer o viciado pensar, dominado como está pelo desejo doentio de ganhar, fruto da ambição desmedida. Muitos podem justificar os encontros de grupos amigos que se reúnem sistematicamente para jogar como oportunidades sociais de diversões, ou até de confraternização. No entanto, se consultarmos honestamente o que nos impulsiona a essas reuniões, certamente identificaremos a ânsia de preencher um vazio indecifrável, resultante do fato de não termos algo mais produtivo com que nos ocupar, e segue-se, assim, com o tempo, o condicionamento ocioso. Para libertar-se do jogo, o mecanismo utilizado é o mesmo: fortificar a vontade com razões seguras, amplamente encontradas na necessidade de equilíbrio emocional e de libertação das influências negativas, no desperdício de tempo útil, nas desgraças de que poderá ser vítima e de tantas outras razões. E no momento em que o desejo se manifestar ou o convite ao jogo for feito, busquemos com toda a força as ideias positivas em nossa mente, reagindo, assim, às tentações. À proporção que formos reagindo, mais forte vai se tornando a nossa vontade, e mais facilmente iremos controlando nossos desejos. A vontade de adquirir pelo jogo uma boa soma de dinheiro, que venha preencher algumas necessidades ou realizar ambições materiais, denota completa falta de fé nos desígnios divinos, que conhecem todas as nossas necessidades. É também uma forma de rebeldia e inconformação com as limitadas condições financeiras da nossa existência. É exatamente pela humildade, que cultivamos através do ganho material reduzido, que vamos retificando os abusos do pretérito.
Estamos, então, contrariando o programa por nós mesmos escolhido na espiritualidade, dando asas às mesmas ambições que hoje ocultamente agem, refletindo as tendências enganosas em que já estivemos vivendo no ontem distante. Esta foi a crônica do amanhecer de 9 de junho, por Feijão.